Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre a cirurgia de sling para incontinência urinária. Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. A cirurgia de sling é um procedimento realizado para poder ajudar as mulheres com incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço é a perda de urina associada a algum esforço, como por exemplo, tossir, espirrar ou fazer alguma atividade física. É um problema muito comum e muito chato que afeta 1 de cada 3 mulheres. A incontinência urinária de esforço pode ser curada ou melhorada com exercícios do assoalho pélvico e alterações do estilo de vida. Mas se essas opções não funcionam, então a cirurgia pode ser indicada. O tipo de cirurgia mais comum para poder tratar a incontinência urinária de esforço é o sling de uretra média. É um procedimento que já foi realizado em mais de 3 milhões de mulheres em todo o mundo e tem resultados excelentes. A cirurgia de sling consiste na colocação de uma tira de polipropileno, que é um material sintético, com cerca de 1 centímetro de largura sobre a porção média da uretra por via vaginal. Nas mulheres que não têm perda de urina, os músculos e os ligamentos que dão suporte à uretra se contraem de uma forma bem firme durante o esforço ou o exercício, prevenindo assim a incontinência urinária. Porém, a lesão ou enfraquecimento dessas estruturas podem levar a uma falha desse mecanismo, causando a perda de urina. Colocar o sling sob a uretra melhora o suporte e reduz a perda de urina. Existem 2 principais vias de abordagem para poder colocar o sling: a via retropúbica e a via transobturatória. Não há vantagens claras de uma sobre a outra, exceto para algumas mulheres com uma incontinência de esforço muito grave, na qual a via retropúbica parece ter um pouquinho mais de sucesso. Durante o sling retropúbica, a fita ou sling é colocado através de um pequeno corte feito na vagina sobre o ponto médio da uretra. Através desse corte, as 2 extremidades da tira são passadas pela vagina de cada lado da uretra para poder sair através de 2 pequenos orifícios feitos logo acima do osso pubis. O cirurgião vai utilizar depois uma câmera chamada de cistoscópio para poder confirmar que o sling está posicionado de forma correta e que não foi colocado dentro da bexiga. O sling é então ajustado para que fique de uma forma adequada, de forma que fique debaixo da uretra. O corte vaginal é então suturado para poder cobrir o sling. As extremidades do sling são cortadas e também são recobertas. A cirurgia pela via transobturatória também precisa de uma pequena incisão realizada na vagina no mesmo local que é da via retropúbica. As extremidades da tira são passadas através de 2 pequenas incisões realizadas nesses casos na virilha. Cada extremidade da tira passa através do forame obturador, que é uma abertura nos ossos da bacia. As extremidades são cortadas assim que é confirmada que a tira está na posição correta e a pele depois é fechada. Apesar de ser possível fazer essas cirurgias com anestesia local, a maioria das vezes é realizada com uma raquianestesia. A maioria dos cirurgiões vai permitir a ida das pacientes para casa após a cirurgia do sling, assim que conseguir esvaziar a sua bexiga sem dificuldade e depois da dor ser controlada de uma forma adequada. Geralmente, quando eu faço essa cirurgia, a paciente recebe alta no dia seguinte do procedimento. Entre 80% a 90% das mulheres estão satisfeitas com a melhora da incontinência urinária depois da cirurgia do sling. Essa cirurgia tem resultados excelentes para mulheres com incontinência urinária de esforço. Depois da cirurgia, é necessário fazer um repouso, ou seja, não pegar mais do que 5 quilos por pelo menos 6 semanas para poder permitir uma boa cicatrização da cirurgia. Não há nenhuma cirurgia para incontinência urinária de esforço completamente isenta de riscos. As principais complicações que podem acontecer depois do sling são infecção do trato urinário, hemorragia.
porém são bem infrequentes. A dificuldade de urinar pode acontecer em algumas mulheres. Isso é resultado, muitas vezes, do inchaço, do edema que envolve a uretra depois da cirurgia. Isso normalmente resolve de uma forma rápida e espontânea. Durante esse tempo, o seu médico pode recomendar o uso de uma sonda na bexiga. Se o seu jato de urina se mantém muito fraco ou você não consegue esvaziar bem a bexiga, mesmo após a resolução do inchaço, o seu médico pode discutir outras possibilidades, como até uma nova cirurgia para poder cortar ou alargar o sling. A extrusão da faixa do sling é uma complicação que pode acontecer. O sling pode aparecer na parede da vagina umas semanas, meses ou até anos depois da cirurgia. Nesse caso, seu companheiro pode notar uma área mais áspera durante as relações sexuais ou você mesmo pode sentir uma sensação bem desconfortável na região da vagina. Nesse caso, você precisa consultar o seu cirurgião que vai te aconselhar o que tem que ser feito para poder resolver essa situação. Geralmente, isso pode implicar numa nova cirurgia para poder tirar esse fragmento do sling que acabou ficando exposto. O risco disso acontecer não é muito grande, cerca de 1 em cada 100 cirurgias de sling. Outra complicação que pode acontecer é a perfuração da bexiga, mas ela acontece com uma maior frequência na via retropúbica. O seu cirurgião geralmente verifica se isso aconteceu durante a cirurgia, observando o interior da bexiga e da uretra com uma câmera chamada de cistoscópio. A dor a longo prazo após a cirurgia de sling não é muito comum não. Os estudos sugerem que após uma cirurgia retropúbica, cerca de apenas 1 em cada 100 mulheres vai ter dor na região da vagina ou na região da virilha. Dor semelhante na região da vagina ou no local das incisões, onde o sling é colocado, pode acontecer em 1 a cada 10 mulheres após a cirurgia transobturatória. Na maioria dos casos, a dor é de uma duração curta e melhora em umas 2 semanas. Raramente pode não passar e pode ser necessário tirar o sling. Enfim, a cirurgia do sling é uma excelente opção para mulheres com incontinência urinária de esforço. Para saber se você precisa dessa cirurgia, agende uma consulta com o uroginecologista para poder tirar todas as suas dúvidas. Tchau!